Olá meus amigos, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para a nossa reflexão de hoje é a Igreja Verdadeira do Senhor Jesus Cristo. A Igreja Verdadeira do Senhor Jesus Cristo, tá? Quem sabe até eu posso usar como subtítulo esse assunto, né? E eu acredito que mesmo que eu use um outro subtítulo, mas a ideia é essa. A Igreja do Senhor Jesus Cristo. Tá? Qual é a igreja verdadeira? A igreja na Bíblia, o que a Bíblia fala sobre isso? Vamos aprender juntos? Eu acredito que nós vamos somar aquilo que eu já conheço e aquilo que você também já conhece. Então bora lá. Eu já vou soltando aqui o primeiro versículo que fala que a igreja é. Vamos lá. E o que a igreja não é. Bora. O Deus que fez o mundo e tudo que nela há, ou tudo que nele há, ele é Senhor dos céus e da terra. E ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Em outras palavras, ele não habita numa casa, num prédio, numa denominação, numa instituição, pelo amor de Jesus. Isso é coisa para primário, tá certo? Isso é coisa muito simples. Atos dos Apóstolos 7:48 e 17:24. Aqui minha referência 17:24, a referência para dizer que Deus fez todas as coisas e que um prédio, uma casa, uma placa em cima não caberia a Deus. Então Deus ele não está sujeito a isso, tá certo? Até aqui dá para vocês começarem a entender que o assunto é este, tá? Tá muito claro aqui para todos nós. Efésios 2:21. No qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Então está falando de pessoas, de congregar, estar juntos para congregar. Não é um lugar, mas aonde estiverem reunidos. Não é o lugar que vai fazer, não é o lugar que é. Eu estou tentando desmistificar essa questão aí das denominações, dos grandes prédios luxuosos e dessas empresas que são uma instituição e que de igreja não tem nada, ok? Vamos lá? Mais uma partezinha aqui para a gente poder entender, ficar muito claro, porque não adianta só eu tenho que falar o que está escrito. Romanos 12:4-5 diz: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem a mesma função. Vou repetir. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, esses membros não exercem toda a mesma função. Olha aí para o seu corpo. Cada um tem uma função diferente. Então, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Estão falando de pessoas, não de instituições, igreja-templo, não. Igreja-instituição, não. Igreja-denominação, não. Estão falando de pessoas. Bora lá. Aqui eu tenho uma introdução a respeito deste assunto. Mateus, Marcos também, né? Mas Mateus 16:8 e Efésios 4:4-6. Volto a repetir. Mateus 16:18 e Efésios 4:4-6. Diz assim: é claro que Cristo Jesus tem uma igreja aqui no mundo, através dos versículos citados aqui. Então é só você dar uma olhadinha lá, tá? Então, o que nós devemos entender aqui? Mas, para dizer qual é a igreja de Cristo e quais não são de Cristo, é só compará-las com a igreja que achamos no Novo Testamento. A igreja do Senhor Jesus é a que vive, é a que está dentro, enquadrado, ou dentro dos termos da nova aliança. Antes disso, não havia igreja como é a igreja do Novo Testamento, a igreja gentílica. No passado, o que era? A religião judaica. Os agnósticos, os místicos, os prosélitos, os feiticeiros, sempre houve.
tá certo? As grandes religiões antigas sempre houveram. Nós estamos falando aqui basicamente sobre judeu e cristão. Querendo sim, querendo não, é isso. Porque se eu for olhar Mateus 16, 18 e Efésios 4, de 4 a 6, eu vou entender que a igreja de Cristo, a qual ele fundou e organizou e deixou para aqui, para este mundo, pela promessa dele, nós entendemos que só existe uma. Ou será que ele mentiu, ou será que ele falhou na sua promessa? Né? Com toda certeza, Cristo não mentiu, nem falhou na sua promessa. Estou lendo aqui para vocês, sempre que eu estiver falando alguma coisa, eu vou estar lendo aqui os versículos, ou vice-versa, tá certo? Então, sabemos também através da leitura da palavra de Deus que ele tem uma única igreja aqui no mundo. Quer dizer, um só tipo de igreja. Ó, qual é esta então? Qual é esta então? Já que o meu subtítulo diz que a igreja verdadeira do Senhor Jesus, ela está aqui. Sim, então vamos lá. Então, sem dúvida nenhuma, podemos dizer que sim, a igreja do Senhor, ela ainda está aqui. Ela não foi arrebatada, tá? Cristo é o fundador, o organizador e o cabeça da sua igreja. E só ele. Não existe outro homem. Não existe uma entidade, não existe uma instituição, uma religião que possa falar que é dona, fundadora, que organizou, que é o cabeça. Não. Somente Cristo é o cabeça da sua igreja. Entendemos aqui que a Igreja Católica começou desenvolvendo no ano de 251 DC e por causa da heresia sobre o governo e disciplina, batismo e etc e tal, ela saiu da Igreja verdadeira e foi apoiada pelo rei Constantino Romano. Alguns estudiosos dizem que Constantino foi o primeiro papa, o papa que institucionalizou, organizou nas questões das leis, nas questões aí da política, dos negócios, da economia e etc e tal. Então, eu já tenho isso no canal, depois eu digo para vocês, para que vocês entrem lá e façam a inscrição, para vocês conhecerem os mais de 500 vídeos prontos aí, ok? Então, vamos lá. Então, entendemos que ela ficou crescendo e desenvolvendo até o ano 606 DC, quando Bonifácio se tornou o primeiro papa, né, o primeiro supremo ali da Igreja Católica. Ela se tornou a religião do Estado do Reino Romano e continuou a crescer e aceitar todo tipo de idolatria e heresia. Isso nós já sabemos na história e até os dias de hoje. Ela começou tarde demais, além de falar e aceitar todo tipo de gnosticismo, todo tipo de fé que não fosse em Cristo Jesus. Tá? Eles inclusive são adoradores do Deus Sol, tá certo? Então, ela foi fundada em cima de heresia e idolatria, ok? Então, só para a gente ter uma ideia melhor sobre essas questões da igreja. Então, a Igreja do Senhor Jesus não é um templo religioso, não é uma religião, não é uma filosofia, não é uma denominação, não é uma empresa, não. A Igreja do Senhor Jesus somos nós, são pessoas, entendeu? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Então, bora lá. Já que eu disse que a Igreja do Senhor Jesus, elas são pessoas, então vai lá. 1 Pedro 2, 9 e 10. 1 Pedro 2, 9 e 10. Olha o que diz. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar a grandeza ou as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram um povo de Deus. Porque o povo de Deus era o judeu. Até o judeu rejeitar o próprio Cristo, o próprio Deus, o Messias, o Cristo. Tá? E o que aconteceu? Essa palavra, esta fé, ela foi depositada agora, um povo que não era povo de Deus. Não havia recebido misericórdia, mas agora receberam. Somos nós. Então, nós somos a Igreja do Senhor Jesus pela fé. Literalmente pela fé. Por esta graça incalculável. Por essa graça que
O único mérito é dele, Senhor Jesus. Não existe mérito para nós, de nós e entre nós. Porque nós somos iguais. Nós somos sacerdócios, santo, uma nação santa, uma geração eleita, um povo escolhido e predestinado, como está aqui em 1 Pedro 2, 9 e 10. Então devemos entender aqui de vez por todas que não existem igrejas, mas existe uma só. Então a Bíblia é a única regra de fé e prática da Igreja de Cristo, não da cristandade, não dos religiosos, mas dos salvos, ok? Então ela não aceita outro livro, nem outro credo, nem visões, nem ciências ou tradições para que tenham regra de fé e prática. Somente a Bíblia, as Escrituras Sagradas. A Igreja de Cristo é uma assembleia local e visível, tá? Então a palavra de Deus, né, a igreja é um ajuntamento aqui, uma congregação, uma assembleia, uma reunião dos santos. A igreja que não pode juntar-se, nem congregar-se, nem reunir-se, não é a Igreja de Cristo. Se não estiver dentro desses padrões, desses parâmetros, a Igreja de Cristo não é universal e nem invisível, tá? Só para ficar mais claro aqui, que a Igreja do Senhor Jesus, ela está aqui ainda, como eu disse, ela não foi arrebatada. Mas só existe uma e é a única e verdadeira. Então vamos um pedacinho mais aqui. A Igreja de Cristo foi organizada e fundada durante o ministério terrestre e público de Cristo antes do dia de Pentecoste. Então, antes do dia de Pentecoste, a Igreja do Senhor Jesus, ela já estava sendo preparada pelo Senhor Jesus, óbvio, claro, né? Já estava sendo preparado, porque a igreja é dele, é para ele, todas as coisas são. Então vamos lá, em 1 Coríntios 12, 28 diz que Deus colocou primeiramente na igreja os 12 apóstolos. Primeiro, 12, aqueles que estariam trazendo a fundação ali. No dia de Pentecostes, 120 pessoas estavam reunidas esperando o Espírito Santo descer, vir, batizar, selar o primeiro povo. Atos 1, 15. Só lembrando que a Igreja do Senhor Jesus ela começa em Atos 2 em diante. Tá bom? Então vamos lá. Os primeiros membros da Igreja de Cristo eram os 12 apóstolos. Então, tem que ser que a Igreja de Cristo começou antes do dia de Pentecoste. Oficialmente, depois. Ou na data. Vamos mais ser preciso? No momento em que o Espírito Santo entrou, adentrou, selou, fez morada. Ok? Tranquilo aqui? Então a igreja já era contada sim, mas a partir deste momento ela passou a ser. Beleza? Então vamos lá. Muitos estão dizendo que Cristo estava falando sobre uma igreja futura. Não. Ele estava falando sobre a igreja mesmo do tempo presente. Estaria começando ali. Então Jesus deu grande comissão à sua igreja antes do dia de Pentecoste. Então Jesus já estava preparando Mateus 28, 18 a 20, já estava trazendo ali a grande missão. Tá? Ele fez isso e organizou, trouxe, fez com que houvesse ali, juntamente com todos que estavam ali se ajuntando presentes naquele lugar, ele começou a escolher e colocar pessoas para estarem administrando. Então dá uma olhadinha lá em João 12, 6, Atos 1, 21 a 26, para que houvesse organização e disciplina na comunidade. Tá? Interessante também vocês darem uma olhadinha aí nesse geral ao qual tenho passado. Mateus 28, 18 e 20 e 26 ao 30, que está falando aí a respeito das ordenanças, tá? O batismo, ceia, tá? Tudo isso ele estava já organizando antes do Pentecostes. Antes mesmo que tudo estivesse ou começasse a acontecer, ele já estava observando essas ordenanças. Você está me entendendo, meu querido? Então, para finalizar aqui a nossa conversa, dá uma olhadinha lá em Hebreus 12:2. Perdão, Hebreus 2:12, eu falei o contrário. Hebreus 2:12, dá uma olhadinha. Mateus 26:30, dá uma olhadinha também, tá certo? Atos 2:47, dá uma olhadinha lá, que é importante. Basicamente era isso, porque é um resumo, é um apanhado que eu fiz aqui e eu já tenho esses assuntos aí no canal para vocês. Se você não é inscrito, entre, se inscreva no canal Carlos Zanino, toque no sininho de notificações, a plataforma vai estar lembrando você dos próximos vídeos. O seu like ou dislike ajuda a alavancar esse assunto de hoje e melhora aí todo o canal, tá bom?
Aí no rodapé o que você achou do assunto, se você quiser deixar aí alguma lembrança ou alguma coisa que eu não disse, ou que você gostaria de saber, ou até mesmo uma sugestão de vídeo, deixa que eu falo e eu faço para vocês, tá bom? Deus abençoe a casa de vocês, a vida de vocês e tudo aquilo que vocês estiverem fazendo. E até mais.